Olha, essa radialista, eu vou te contar, hein? Tem muita gente que nem imagina onde fica Tambaú. Tambaú? Tambaú. É uma cidadezinha a 170 quilômetros de Campinas. Aproximadamente em torno de 21.435 habitantes. É uma cidade pequena. Infelizmente, os jovens de lá, eles, claro, né, estão buscando oportunidade. A cidade não atrai grandes polos, mercado de trabalho. A cidade é uma cidade turística, religiosa, né, cidadezinha pequena. O que move a cidade são as cerâmicas. Hoje em dia nem tanto, mas algumas resistem ali, estão sobrevivendo, levando o seu trabalho de telha, essa parte de cerâmica mesmo, sabe? E as pessoas estão indo embora. Então, está com 21.435 aproximadamente habitantes que ainda estão lá. Uma cidade acolhedora. Fica para frente de Pirassununga, naquela região ali. Eu ia perguntar perto de onde que era mesmo. Você passa em frente a 51, a fábrica da caninha 51. Lá você vê o tonel 51 Pirassununga. É bem legal, na estrada, você indo para lá, você vê o tonelzinho lá. Passando Pirassununga, próxima cidade, Tambaú. Olha só. E eu sou de lá, né? Vim de lá com 1 ano para cá, para Campinas. Meu pai veio primeiro, em busca de trabalho, já conseguiu trabalho aqui. E minha mãe veio comigo depois. Eu vim para cá com ela com 1 ano de idade, depois que ele já estava aqui instalado. E aí nós viemos para cá. E estou em Campinas desde 1 ano de idade, então são 51 anos de Campinas. Me considero 019, mas tambauense de nascida, mesmo de naturalidade de Tambaú. E é o meu cantinho da paz. Sua raizinha lá. Eu tenho família lá, tenho minhas tias, tenho Armando, a parte materna. Então tem Armando, meu pai. Do meu pai não, minto. A irmã da minha mãe e o irmão. Então são 2 tios que estão lá e meus primos, que são todos de lá. Então cada vez que eu vou para lá é uma festa, a gente se reúne, muita história da infância para relembrar, muita coisa boa, tem bastante lugar para passear. Então assim, é meu cantinho preferido no mundo, é ir para lá, recarregar a bateria, as energias. Inclusive esse final de mês eu estou indo para lá. Vou passar uns 3 dias lá, vou dar uma espairecida. As férias. É bom voltar para sua raiz, né? Sim. Pé no chão. É muito bom. E quando você veio para cá, qual foi o primeiro bairro que você foi morar? Você lembra? Lembro. Eu fui ali para... Primeiro, nós nos instalamos, eu, pequenininha, né? Minha mãe e meu pai no Jardim Garcia. A gente morou um tempo na casa do irmão do meu pai. Ele nos deu abrigo, né? Digamos assim, até meu pai conseguir uma casa para alugar. Então a gente ficou um tempo ali, no Jardim Garcia. E depois dali, meu pai conseguiu uma casa para alugar, tudo, nós fomos para Vila Aurocã. Aurocã. Sabe? Perto da Aurélia, ali pro fundo. Ali, não. Vila Teixeira. Ah, Vila Teixeira. Tem a Vila Teixeira e abaixo dela, ali próximo. Ali que é Aurocã? Isso, o Curtume. Então. Lembra o antigo Curtume Cantúzio? Felipe Cantúzio? Naquela região ali. É Aurocã mesmo. Aurocã. Verdade. Então nós fomos morar ali na Vila Aurocã, ficamos ali até os meus 7 anos e meio. Aí com 8 anos fui morar em VPA. A gente se mudou para VPA e tô em VPA até hoje. Nossa. Não saio de lá. É minha raiz. Mas os estudos foram na VPA, na escola? Sim. Começou a estudar lá. Lembra o nome da escola ou não? Primeiro eu estudei no colégio João Fiorello Reginato. É o que tinha ali no bairro na época ou não? Era o mais próximo? Não. Na verdade, ele foi um dos... Na verdade, quando nós mudamos para a VPA, minha irmã tinha 1 ano. Foi em 1980. Eu não era nascido ainda. Ah, que coisa, né? Tava nos projetos ainda. Tava pra chegar ainda. Tava pra chegar. Novinha, tô sabendo. Aí... A Gi não era mesmo. Não, a Gi nem sonhava em existir, imagina. Eu sou 10 anos mais velho que ela, não era não. Não tava mesmo, a Gi não. Não. A Gi quando nasceu já era DJ.
Tô quase aposentando e a gente tá aí, ó, no auge da vida. Eu nasci depois ainda. Mas é isso, fui para VPA em 1980, estou lá até hoje. Primeiro colégio que teve em VPA, na verdade não era um colégio, como era um bairro novo, nós tínhamos ali Barracão Verde. Barracão Verde, que é ali próximo, naquela área, você conhece VPA, né? Vive mais em VPA que outra coisa. Então ali... Não, Madeira Verde. Era um barracão de madeira mesmo, Barracão Verde. Tinha umas fotos, né? Madeira. Depois... época era rua de terra? Tudo de terra. Era o começo de VPA. Ali pro fundo, aonde eu tô falando para você que foi esse Barracão Verde, que onde tinha aula e tudo mais, pro fundo dele, mais para frente, ali era onde a área dos prédios, era tudo eucalipto. Tudo eucalipto. Era uma área assim extensa de eucalipto, não tinha casa, os prédios ainda estavam em construção, ia construir ainda, mas toda aquela área era eucalipto. Então, a gente tinha ali esse Barracão Verde. Depois, com muito custo, veio esse primeiro colégio, ali embaixo, que era o João Fiorello Reginato, onde eu estudei até a 5ª série. Depois, esse colégio virou uma creche, que até hoje é uma creche municipal, e estava em construção o Colégio Miguel Vicente Cury, onde eu também... Esse é famoso. Miguel Vicente Cury, onde eu também estudei. Então, ali eu fiquei mais uns 2 anos, não cheguei a terminar os estudos no Miguel Vicente Cury. Fui terminar agora, aos 40 e tralalá, acho que 43, fiz supletivo e terminei. Tá. E nessa época você já brincava na rua ou era perigoso? Não era, porque naquela época não tinha muito Maurício, carro. Que infância rica. Rica. Assim, moleque total, que delícia. A gente pegou aquela época de carrinho de rolemã, bolinha de gude. A gente brincava muito, porque era uma outra época, né? Era uma... esconde. Pique-esconde, falava pique-esconde, amarelinha. Pular corda. Hoje nenhuma criança sabe pular corda. É uma infelicidade, assim. E ele pulava de 2, né? Ficava um aqui girando, o outro do outro lado e o outro no meio pulando. Pimenta, fogo, foguinho. E ia acelerando. Exato. Era muito bom, era bom demais. Então, assim, uma infância rica de brincar. Desde quando a gente também ia, eu e meu irmão, nós íamos para Tambaú passar férias, lá também a gente brincava muito de solto, assim, toda a casa dos meus tios tinha árvores frutíferas, então quando a gente ia de férias para lá, era época de goiaba, no pé, a gente subia na goiabeira, pegava a goiaba lá e, nossa, que delícia, que riqueza. Como a gente brincava. Brincava muito, você não tem noção. A gente queria era brincar, a gente queria era brincar. 24 horas, exatamente. E o mais triste era que a mãe falava assim, vem tomar banho, chega, sai da rua, tá na hora de entrar. Tristeza, não dá deprê. E porque não tinha deprê? O deprê não é quando a mãe chamava pra dentro. Exatamente. Então, assim, e quando a gente, logo a gente foi pra VPA, a gente brincava muito, tinha várias crianças ali. Antigamente as famílias eram numerosas. E a gente foi morar numa rua que a primeira moradora dessa rua, ela é viva, graças a Deus, está com saúde. A primeira moradora dessa rua, a família Menezes, família Menezes da Costa. Essa família é uma família numerosa. Então nós brincávamos muito com os filhos da Dona Esmeralda e do senhor Orlando, né? Que são os vizinhos moradores mais antigos da rua. Então eram tipo, acho que 8. Na rua da sua casa? Na rua da minha casa, uma casa para frente da minha. Então a gente brincava muito, acho que eram em torno de 8 filhos. E as idades casavam com a gente. Então a gente brincava muito, sabe? De jogar bola, brincar mesmo. Chovia, a festa era fazer bolinho de barro na chuva e deitar
Era tudo rua de terra. Era rua de terra. Era rua de terra. Então você deitava assim e brincava naquela enxurrada. Assim. E não tinha leptospirose. Imagina que você ia se preocupar com alguma coisa. E raio? Não tinha nem raio. Nem raio. Maurício, não tinha raio. Como é que pode? Ficava na chuva, não tinha esse negócio. Não. Não tinha virose. Você não. ia falar, o pessoal tá com virose. Não, eu sabia. Imagina. Não. O máximo que nós tínhamos naquela época era um sarampo, uma catapora, um prego enfiado no pé. E tirava... Ai, o perigo do tétano. Não, toma vacina. Tomou vacina, acabou, bem. Já era. Então, é uma infância rica. Eu tenho muita saudade e sou muito grata por ter nascido nessa época, e a sua época também, onde a gente pôde brincar muito e ser criança, né? Ser criança. Porque as crianças de hoje em dia, infelizmente... Nada. É uma pena. É uma pena. É uma pena. A gente não sabia nem o que era tomar remédio, né? Não, imagina! Hoje você vê um monte de criança aí, remédio pra isso, remédio pra aquilo, remédio... Tem criança com depressão hoje. Criança com depressão? É o fim, né? Eu nem sabia que existia essa palavra, não existia essa palavra. Não, eu tenho comigo que os próprios pais também, com essa questão de não ter tempo, de estar trabalhando demais, de estar tarefado demais, esquecem de brincar com seus filhos, que isso é muito importante. Você tá ativo na vida do seu filho, presente. Porque a gente sabe, claro, da nossa idade já são avós, mas brinca com seu neto. Você não deu tempo de brincar com seu filho, hoje você está aposentado, tudo. Resgata aquelas brincadeiras, né? Era tão gostoso. Putz. E hoje, também, às vezes, algumas coisas a gente até entende. Não dá mais para deixar as crianças na rua como eram antes. Não. Por quê? Além dos carros, naquela época era um carro por hora. Sim. Ou mais de uma hora que passava um carro, que eu jogava bola na rua. Às vezes a gente esquecia que passava carro na rua. Não tinha tanta marginalidade como tem hoje. Não tinha as coisas que estão acontecendo hoje, que os caras estão pegando criança, já sabem o que fazem, né? Então, naquela época, o medo que a gente tinha era do homem do saco. Cuidado com o homem do saco, hein? Minha mãe falava... A loira do banheiro. A loira do banheiro. Ou o homem do saco... Ô, Gi. A loira. A loira do banheiro. Na verdade, ela não sai do banheiro mesmo. Aí... Aí, eu falava que o homem do saco ia fazer a gente virar sabão. É isso que não tinha medo. Não tinha medo de bandido. Meu pai ficava sentado na calçada, conversando com o vizinho da frente, de trás, do lado. Sim. E a gente ficava na rua brincando até tarde. Então, não tinha problema. Não. Era mais saudável. Até a situação... era diferente, que te dava condições para você também fazer isso. Hoje, por mais que a gente fala, hoje o jovem está diferente, está mais caseiro, mais videogame, mas também está difícil de você deixar ele na rua. Hoje uma mãe confia num bairro, a gente com 10 anos você soltava o seu filho na rua, ele voltava às 5 horas da tarde, que jeito? Hoje você não sabe se ele volta. Infelizmente. Infelizmente, né? Do jeito que tá as coisas aí. Então, tem essa aí também, porque muitos que têm condições, não é nosso caso, mas quem sabe um dia, estão indo para condomínio fechado. Porque ainda no condomínio fechado, você ainda tem uma certa segurança de deixar seu filho pelo menos ali na frente, ainda de vez em quando você ainda dá uma olhada ainda, sim, né? Sim. Mas o pessoal tá partindo para quem tem condições numa situação dessa, por causa hoje mudou muito. Infelizmente, a modernidade, né? Acho que é muita tecnologia, modernidade, a maldade, infelizmente, então, também. Aumentou muito. As pessoas não são tão confiáveis como na nossa época, né? Que a gente podia brincar. Eu lembro também que, às vezes, uma família ia viajar, vou pra praia, deixa seu filho junto. Algumas mães deixavam. Minha mãe nunca deixou a gente fazer viagem nenhuma com ninguém. Assim, minha mãe e meu pai levava eu e o meu irmão para Tambaú para passar férias, tipo uma semana. Por quê? Na casa da minha tia. Porque era parente. Exatamente, a irmã dela. Então era rígido. Tinha um controle, tinha horário para dormir, tinha horário para levantar, para almoçar, e ela sempre ali. Era tudo com horário. Agora uma família amiga da minha mãe, a mãe da minha amiga vai pra praia, mãe, tá chamando a gente pra ir junto. Não, vocês não vão. Mãe, deixa, todo mundo vai. Mas você não é todo mundo? Era isso que a gente ouvia. Não deixava. Não é? Não. E quando a gente ganhava alguma coisa de alguém, chegava em casa, minha mãe, onde você pegou isso? Não, foi a dona, não sei o que, a mãe do fulano de tal que deu. Não, devolve pra ela. Tipo assim, não que sua mãe tá desconfiando, mas isso aí não era aceito dentro de casa, você chegar com qualquer
coisas diferentes que você não sabe quem que deu, por que você tá com aquilo lá, se você pegou de algum lugar, se alguém te deu na sua mão. Sim. Minha mãe fazia eu devolver. Aí outra vez eu tive com a minha mãe na casa, não, coitado, eu que dei pra ele um carrinho, sabe, alguma coisa assim. Ah, não, então saber, só me desculpa, tal, porque se ele pegou de algum lugar, quer dizer, pô, você apanhava daquele jeito, né? Pra você ver, existe o respeito, né? O respeito e o nome, antigamente... Honrava o nome da família. Exatamente. O nome da família. Você podia não ter dinheiro no bolso, mas você tinha um nome a zelar. Então, por exemplo, você poderia ser conhecido como filho do Sr. Barros. Pelo sobrenome. Pelo sobrenome. Ah, Sr. Barros, uma família boa, uma família conceituada. O pai trabalha, a mãe trabalha. Então, tudo bem, ok, serve para ser seu amigo. Caso contrário... Não. Os pais era exemplo, não só pelos filhos, mas na vista de outras pessoas também. Para o filho das pessoas poder andar com ele ou não. Exatamente. Essa brincadeira na rua foi o quê? Até uns 10, 12 anos, depois... Olha... a cabeça vai mudando. Eu digo... Eu não sei nem quanto que eu parei de brincar de carrinho, mas eu brinquei de carrinho muitos anos. Vou contar uma fofoca. Diga lá. Tem? Tem, eu tenho meus carrinhos guardados. Eu tenho boneca guardada. Eu tenho uma Emília da Estrela guardada. Eu não consegui me desfazer dela. Eu tenho os carrinhos. Eu tenho carrinho de ferro também, que eu sempre tive esse meu lado moleque. Então, assim, algumas coisas da infância eu guardei. Alguns brinquedos, assim, tenho guardado em casa. É meu xodó. Mas eu brinquei muito. E prolonguei essa brincadeira, hein? Nossa, prolonguei o máximo que eu pude. Eu, com 13 anos, eu estava comprando um carrinho na feira. Quando a feira tinha as bancas na feira também, além das frutas, do pastel, tinha uma banca que vendia zíper de calça, vendia carrinho, aqueles sucos que era revolvinho, que era carrinho, você tomava suco. De plástico. E pior que tomava o suco quente. Nossa, anelina pura. Horrível. Anelina pura. Só tinha a cor, laranja, mas a laranja passou lá na esquina. Exato. Um era um revólver, você tomava um revólver, outro era um carrinho, uma bonequinha. Gente, aquilo não matou ninguém. Não matou, ninguém morreu. Eu pegar aquele suquinho, você lembra suquinho bosta? Como chamava aquele? Deep Link. Deep Link. Você ia com o pirulito, xoxava e... Só aqui. Vai tacar o rinho. Nem tinha diabetes nessa época, gente. Nada, como é que pode? Isso aí, então. Aí é que tá. Mas na época o que acontecia? A gente, entre aspas, se movimentava. Então queimava. Nós brincávamos mais que você se muito. alimentava. Lógico que você não tinha naquela época também acesso ao chocolate, ao refrigerante, igual você tem hoje. Não. Mas o pouco de porcaria, vamos dizer assim, que talvez não faria bem, você comia 2 negocinhos daquele e corria das 2 da tarde às 8 da noite. Pô, saía tudo na pele. Aquilo. Exatamente. E você falou uma coisa certa. A gente não tinha acesso. O que me marcou dessa época da infância até hoje é a questão de domingo, né? Naquela época, meu pai pagava aluguel. Então, era antes de morar até depois de ter mudado para VPA mesmo, para o Padre Anchieta. Até mesmo morando lá, como a gente tinha que construir. Tinha minha irmã recém-nascida, estava com 1 ano quando a gente foi para lá. Meu irmão, eram três crianças para cuidar. Então, o que a gente combinava, né? Era a nossa combinação ali. Era o que ele podia fazer também. Isso me marcou muito. Nós tomávamos, naquela época, era Coca-Cola só de garrafa. Só de garrafa. Só de garrafa, lembra? Na nossa casa... E o gosto era diferente. Sim. Isso me marcou muito. Na nossa casa, só entrava Coca-Cola, porque não tinha refrigereco também. A Coca-Cola imperava naquela época. E eu tinha o Vanucci. A gente não tinha acesso, mas a gente tomava Coca. Aqui vinha um cara de peru entregar. Olha isso. Na rua. Mas meu pai comprava uma vez por mês, só um pouquinho. Pra você ver, lá em casa a gente tomava Coca-Cola só os domingos. E era assim, uma garrafa dava metade, meio copo. É isso aí. Meio copo daquele americano lá, aquele copo americano, meio para cada um. E ele falava assim, na janta, termina de tomar essa garrafa. Tem que durar até a janta. Então, minha mãe ia lá, ela dividia certinho para todo mundo tomar, para a família, né?
e guardava na geladeira o restante da garrafa pra gente tomar na janta. E era só aquilo, era só no domingo. Detalhe, a gente só tomava Coca-Cola no domingo. Acabou. Hoje é meio litro cada um. Exato. Não, na hora do almoço, tô falando, sair da janta. Então, exatamente. Então, acho que essa questão de brincar muito também era por isso. Não tive muito acesso à Coca-Cola. Bolacha recheada, então, nem pensar. Então, a gente brincava muito. Não ficava ligada nessas coisas. Ah, eu quero. Não, a gente não queria. O que a gente queria, a gente não queria ter. A gente queria brincar. Ah, não quero ter. Ai, pede brinquedo. Não adianta pedir brinquedo, porque é só no Natal. A gente ganhava brinquedo uma vez por ano. No resto, vai brincar com seus amigos. Então, se o amiguinho tinha uma bola de futebol, era festa, né? Era festa. Ah, chama aquele lá que ele tem bola. Vamos brincar com ele. Bora brincar com ele. Ah, aquela ali, ela tem uma corda. Vamos pular corda. Vamos pular corda. Quando não tinha nada, vamos jogar amarelinha. Então, isso foi muito bom. É a infância dos anos 70, a geração 70, né? Brincou muito. Não tinha bullying. A gente brincava muito. O cara levava um capote, né? Dava risada do capote, o cara levantava de novo e saia correndo. Não vinha pra cima, não brigava, não ignorava. Não era bom demais?